E voltei! Eu prometi que ia ser assim, olha, do ponto que a gente parou, para a gente dar sequência na nossa parte 2, pensando então em formatos de aulas mais curtas, né? Para vocês assistirem em partes e a gente ter esse momento depois de discutir as aulas no Meet, né? No encontro ao vivo. Então aqui a gente estava falando sobre o nosso contrato social. Lembram? Lembram do que se trata esse pacto coletivo que a gente fez, né? Para poder viver em sociedade. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre os filósofos que dedicaram suas vidas a entender esse contrato social e a entender o que faz de nós esses seres humanos que vivem em grupos, chamado de sociedade, né? Então, para isso, eu trouxe aqui de início um pensador que ele é muito importante para a ciência política, para a filosofia, que é um inglês, né? Ele vem lá do continente europeu, já morreu faz tempo, coitado. Olha aí as datas, né? Ele nasce em 1588 e ele falece em 1679. Então, quero ver se vocês estão afiados de novo, né? Ele nasce em que século e ele morre em que século? Tempo, deixa aí nos comentários. Eu quero saber se vocês estão bons de ler século assim, porque aí eu fico mais tranquilo, né? Bom, o Thomas, vou chamar de Thomas porque a gente é íntimo, né? Vocês vão ver esse nome aparecer muito. Hobbes. Esse cara, ele era um admirador da monarquia. Ele tinha uma profunda visão política voltada para os interesses dos reis absolutistas. E aí vocês têm que lembrar da época que ele está vivendo, né? Não é à toa que eu coloco séculos aí para vocês observarem. Como que estava a Inglaterra nesse século aí que ele nasceu e que ele morreu, né? Quem que governava nessa época? Quem que tomava as decisões da Inglaterra lá? Aí vocês vão estudar em história. Mas nesse período a gente tinha uma monarquia, ou seja, mono, que quer dizer um, e arquia, que quer dizer governo. Então, monarquia, o governo de um só, né? E absolutista, porque esse um só tem poderes absolutos sobre toda a sociedade. Então, aqui a gente pode ver, nessa representação, nessa figura, uma imagem, né, que é retirada do livro do Hobbes, que eu já vou comentar sobre esse livro, mas é onde a gente pode analisar uma figura de um rei, de um monarca, né, de algum tipo de líder político dessa sociedade. Só que dentro desse rei tem a figura de centenas de pessoas. O povo está aqui dentro, né? Formando a roupa desse rei. Então a mensagem é justamente essa. Quem sustenta o rei no poder são as pessoas, é o povo. Se essas pessoas resolvem sair daqui, o rei desmorona. E ao mesmo tempo, esse mesmo rei, ele está com a espada na mão, o cetro e a coroa. Então aqui ele está com os poderes políticos do executivo, o poder militar, os poderes religiosos e os poderes espirituais e hereditários da coroa, né? Então é como se ele concentrasse em uma pessoa só todos os poderes e as decisões da mesma sociedade. E por que o Hobbes vai apoiar esse tipo de coisa, né? Parece que isso não cabe mais hoje em dia. Lembrando que naquela época não tinha a democracia que a gente tem hoje. Mas por que ele vai apoiar isso então? Porque voltando, né? O que eles estão preocupados em entender? Os contratualistas, eles querem entender o estado de natureza. Então, o que é que faz dos seres humanos seres humanos? Qual é a essência nossa enquanto humanos, humanidade? Para o Hobbes, na leitura dele, nós já nascemos com um instinto primitivo, muito selvagem, né, de sobrevivência, que torna a gente muito hostil para a convivência em sociedade. Então é como se nós tivéssemos uma tendência à violência, à agressão e à usurpação dos direitos de outras pessoas. Tanto que ele vai pegar uma frase do Plauto, né, que é um cara lá da Roma antiga, dramaturgo, que fala lupus est homo homini lupo. Lógico que vocês precisam decorar essa frase. É uma frase em latim que quer dizer o homem é o lobo do homem.
Então essa frase que ele pega emprestado do Plauto é justamente para falar que, na opinião dele, nós somos a condenação, o fim da nossa própria espécie. Porque a gente já nasce com esse instinto egoísta, com esse instinto de querer tirar proveito, porque a gente quer sobreviver. Às vezes não é nem por maldade, mas é por achar que o outro vai tirar também o que é nosso. E a gente então tem instintos muito agressivos e violentos. E para controlar esses instintos a gente precisa do Estado. Na opinião do Hobbes, então, a gente precisa de um monarca absolutista, de um rei com poderes totais, que concentre as decisões de toda a sociedade, né? Que concentre ali as decisões espirituais, políticas, militares, para que a gente não caia numa guerra de todos contra todos. Então essa é a ideia do Hobbes, né? O contrato social para ele tem que ser a partir dessa concentração de poder no rei, e que também, na opinião talvez ingênua dele, né, o povo poderia tirar o representante caso ele não esteja cumprindo seu propósito. E aí a gente tem que parar e pensar, né? Será que é fácil a gente fazer isso se o representante concentra todos os poderes, inclusive militares, né? Mas é uma questão muito atual também, né? Então o que a gente tem que saber do Hobbes? Ele vai escrever o Leviatã. Esse é o livro principal dele, né? Que inclusive ilustra com essa imagem aí ao lado. E Leviatã, para quem é cristão aí, já pegou a referência, é uma referência bíblica, né? É como se fosse uma criatura, um monstro, né? Eu nem sei em que livro da Bíblia tá, me desculpa, mas é como se fosse uma criatura temerosa, né? Que assombra a sociedade. E, portanto, essa é a figura do monarca, né? Uma figura cheia de tentáculos, e que tem tentáculos em todos os aspectos da sociedade. O rei teria então controle da igreja, controle do exército, controle das escolas, controle da polícia, controle das riquezas, de tudo, né? É como se o rei fosse absoluto mesmo, e na opinião do Hobbes esse é o correto. Vamos refletir, né? Então por que ele está falando isso? Porque na opinião dele, se a gente não tivesse governo forte acima de tudo, lembrando lá da frase que ele falou, né? É melhor um governo mau do que governo nenhum. Na opinião dele, a gente cairia numa guerra de todos contra todos, a gente iria se aniquilar, porque nós somos, por natureza, egoístas e maus. Opinião polêmica do Thomas Hobbes. Ele não veio para brincar, não. Ele quis fogo no parquinho. Além de Hobbes, a gente tem um outro pensador muito importante que vai vir na sequência, na Inglaterra também. Inclusive, se vocês virem as datas aí, Locke é um cara que leu Hobbes, né? Porque eles vivem na época muito próxima. E o John Locke, ele nasce em 1632 e falece em 1704. Então, de novo, quais são os séculos que o Locke está vivendo? Deixa aí nos comentários, né? O Locke, ele é um filósofo que vai dedicar sua vida aos estudos econômicos, morais, né? E ele vai tentar entender também qual é o estado de natureza. Como que nós, seres humanos, nos comportamos ou nos comportaríamos sem a sociedade civil, né? Sem a presença desse pacto, desse contrato social. Então, para o Locke, nós não nascemos maus e egoístas, como o Hobbes fala. Ele vai pensar diferente, ele vai pensar que a gente nasce neutro, como uma página em branco. Dotados de razão, sim, a gente tem faculdades mentais, que nós nascemos com elas, mas a gente não tem essa vontade de fazer mal ou de fazer bem. A gente está neutro. E aí, conforme a gente vai construindo a sociedade, a gente precisa, sim, de alguém que garanta alguns direitos que para eles são direitos naturais. Direitos que a gente já nasce com eles, na opinião do Locke. E são direitos inalienáveis. O que quer dizer inalienável? Vou deixar vocês pesquisarem, hein? Pesquisa aí e coloca nos comentários. O que quer dizer essa palavra inalienável? Né? Por que direitos inalienáveis e naturais? Então, para o Locke, tem coisas que não podem ser retiradas do ser humano. Como, por exemplo, o direito à vida, o direito à sua própria liberdade e o direito à sua propriedade privada. Então, o Estado, para o Locke, ele deve garantir esses três direitos iniciais e originais e naturais de todos os seres humanos. Então, a gente precisa de um contrato social, a gente precisa firmar esse pacto para que a gente possa viver em sociedade, porque senão eu não vou ter os meus direitos garantidos.
certo? Eu vou ter também uma situação aonde um governo autoritário, por exemplo, possa retirar isso de mim, ou uma situação de uma sociedade desequilibrada, aonde a gente não consiga garantir a vida, a liberdade e a propriedade privada. Então vocês vão ver que aqui está a fonte, né? John Locke é usado até hoje pelos liberais na política, principalmente por uma parte grande da direita, né? Direita mais centrista, liberal, para formular os seus ideais filosóficos, né? O liberalismo tem grandes fontes aqui no John Locke também, que é essa forma, né, de aceitar que os indivíduos são livres e que podem firmar pactos autônomos entre si, sem nenhum tipo de amarra, né, como por exemplo um rei tirano que vai retirar toda a sua riqueza e seus direitos. O Estado só deve então garantir a vida, a liberdade, a propriedade privada, nada mais, né? E no mais a gente tem que ter um livre mercado para as pessoas negociarem e fazerem suas trocas à vontade. Esse seria o princípio do liberalismo, né? E para o Locke também a gente deveria ter uma democracia. Mas aí que entra a parte, né? Não é qualquer democracia. Então, se vocês lembram lá da unidade 1, democracia vem do grego demos e kratos, que quer dizer o governo do povo, né? Ou o poder na mão do povo. Mas uma democracia para o Locke, ela seria ideal se ela fosse representativa. Então, lembrando lá, né? Uma democracia que elegesse seus representantes, mas não é qualquer representante. Deveria ser uma democracia censitária. E aí que entra o problema, né? O que quer dizer censitário? Censitário é que segue um certo censo. Censo no sentido de critérios demográficos, populares, né? Então, as pessoas deveriam ter uma certa renda, um certo perfil, né, para poder serem elegíveis, serem candidatos a esses governos. Então, basicamente, o Locke está falando que as pessoas que têm que ocupar esses cargos de poder têm que ser pessoas que têm acesso a um nível de conhecimento e a um nível de riqueza para poder tomar as decisões da sociedade. Não é qualquer pessoa. E olha como é problemático, né? Se fosse no Brasil atualmente, quem seriam essas pessoas? Provavelmente seguiria um perfil muito parecido com o que a gente tem no Congresso hoje, né? Sem ser censitário na lei, mas sendo censitário na cultura. E a gente tem um perfil lá muito específico, né? Então ele está propondo isso, ele está falando, olha, a gente tem que ter uma democracia, mas algumas pessoas têm que ser elegidas para poder representar o povo. Não pode ser qualquer pessoa, tem que ser pessoas com algumas características, e isso já acaba eliminando boa parte da população, né? Por que ele está falando tudo isso? Porque o Locke ele veio de um país que estava em ebulição, né, há séculos, com várias revoluções, chamadas revoluções inglesas. Até saiu com um erro de digitação aí, mas são revoluções inglesas, né, onde a burguesia teve papel fundamental, né, gente? Porque vocês vão estudar essa história depois, mas resumindo aqui, foram revoluções por participação política, por contestar o volume de impostos que estava sendo cobrado, né, pela monarquia, por vários motivos, por não concordar com o regime de reis, pela retaliação, pela resistência desses próprios reis com seus exércitos. E aí o Locke estava inspirado nisso tudo e ele resolveu então escrever o segundo tratado sobre o governo civil, que é a obra principal dele, que vai falar sobre o contrato social. Então o que vocês têm que saber do Locke? Que, na opinião dele, o estado de natureza, né, a essência do ser humano, é neutra e que ela tem direitos naturais. As pessoas já nascem com direito à vida, à liberdade, à propriedade privada, né? A ter isso enquanto algo que ninguém retira dele ou dela. E nós somos seres racionais que precisamos estar dentro de uma democracia representativa e dentro do liberalismo, né? Na opinião dele, que depois vai servir de fonte para os liberalismos que a gente tem hoje em dia, certo? Só que aí chegou um outro cara que meio que chutou a porta e falou, ó, vocês estão viajando, gente. Não tem nada de absolutismo, não tem nada de liberalismo. Isso aí não vai dar certo, né? Nenhum nem o outro é a solução para os nossos problemas, né? E esse cara aí, todo engomadinho, causou tanto rebuliço lá na França, lá na Suíça. Ele é um suíço, né?
Ele nasce em 1712 e morre em 1778, lá na Suíça. Portanto, séculos, quero saber se vocês descobrem também. E o nome dele é Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau. Tem que fazer biquinho para falar o nome dele. Ele é um cara, então, que vai escrever suas obras em francês. E ele vai refletir muito sobre como a França está vivendo, e a Suíça, né, que é o país vizinho, está vivendo, né, as revoltas e as angústias do povo em relação aos seus governos. Porque olha a data aí que ele morre, né? Ele morre poucos anos antes da Revolução Francesa estourar. Então, ele também foi fonte de inspiração para que as pessoas na Revolução Francesa contestassem aquele governo autoritário e pedissem por maior participação política, né? E qual que é a opinião dele? Se a gente entender a ideia de estado de natureza para os três, a gente entende como que eles se relacionam, né? Para o Rousseau, o ser humano não nasce egoísta e mau, o ser humano também não nasce neutro, uma página em branco, mas ele nasce bom, ele nasce com espírito de solidariedade, ele nasce sim com tendências sociais. O problema é que a própria sociedade vai corromper esse ser humano e vai torná-lo egoísta e defensor dos seus próprios interesses, né? Vai quebrar esse coletivismo que está dentro dele. Então, para o Rousseau, o problema da sociedade, dentre outros, é a propriedade privada. Para ele, é essa forma da gente delimitar aonde começa a minha terra, aonde termina a sua, que vai gerar, então, esse anseio por a gente querer ter mais e mais e mais, e o que é meu, o que é meu, o que é meu, e consumir e ter a sua própria posse, né? E isso vai causar uma sociedade corrompida e vai gerar um sentimento de insegurança nas pessoas, porque elas sempre vão querer mais e vão querer o do outro, né? Então, para ele a gente nasce até solidário, mas a sociedade estraga a gente. É uma visão diferente dos outros dois, né? Então, professor, Rousseau era socialista, então? Não, gente, a gente não pode falar isso porque isso é anacronismo, né? Anacronismo, vocês vão estudar depois, é quando a gente pega um conceito da história que veio depois, no futuro, e traz para o passado, né? Não faz sentido a gente falar de socialismo ainda, assim como Marx definiu depois, porque essas ideias ainda eram muito iniciais, né? O socialismo ainda não tinha sido definido enquanto movimento político, ele era mais uma coisa filosófica, e Rousseau mesmo não tinha essas definições. Ele era sim um democrata, ele acreditava na democracia, né? E até mesmo aqui ele vai propor um tipo de democracia que é a participativa. Então ele não quer uma democracia representativa, assim como o Locke falou. Ele quer uma democracia participativa. As pessoas em assembleias tomando decisões do povo para o povo. Assim que ele acha que a gente vai conseguir formar um contrato social. E isso, inclusive, vai servir de inspiração, né, para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é essa imagem que eu coloquei aqui do meu lado, né, que é uma das primeiras declarações dos direitos humanos que a gente tem na história europeia, que vai servir de inspiração para os dias de hoje, para os direitos humanos que a gente tem hoje. Depois vamos fazer uma aula só sobre direitos humanos, que eu acho que a gente está precisando esclarecer várias coisas aí, né? E a obra principal do Rousseau é do contrato social, isso que está aqui em cima. Ele vai falar justamente sobre as formas de contrato social, porque acima de tudo, o Rousseau, ele é um iluminista, né? Ele é um cara que está bebido aí nessa cultura das luzes europeias, né? Nas luzes das ideias. Vocês vão estudar iluminismo também. Essa ideia de que a razão, a ciência, vai coordenar a sociedade para o progresso, para a salvação de todos os nossos problemas sociais. Então, as luzes, né? As ideias, a ciência. Por isso, iluministas, tá? E o Rousseau, então, vai ser um forte defensor de que a gente tem que banir a propriedade privada, no sentido de não focar, né, a sociedade nessa luta de quem tem mais, porque para ele, a partir do momento que você pega ali um terreno e coloca uma cerca, você está tirando um terreno que é de outra pessoa também. E aquele terreno deveria ser público, né? Então as pessoas todas tendo acesso àquele terreno e todas podendo usufruir, plantar, colher daquele terreno, para não gerar pobreza. Porque se eu coloco uma cerca, eu estou plantando só para mim.
E aí eu tô tirando o direito de outra pessoa também plantar. E aí quem chegou primeiro vai tomar todas as terras e os outros vão ficar sem nada. E no caso do Brasil mesmo, né, quem tomou tudo de início foram os europeus, porque eles saquearam, roubaram e tomaram tudo para si. Então todos os outros povos foram ficando sem nada até os dias de hoje. Né? Então se a gente for pensar assim, até faz sentido o que ele está falando. Né? Mas os três vão pensar muito diferente e os três vão contribuir para a gente analisar a sociedade de hoje. Tá? Então, para a aula também não ficar muito mais longa, a gente vai voltar a falar sobre eles nas aulas presenciais. Eu vou passar atividades para vocês exercitarem os contratualistas, né? Esse entendimento do que é o contrato social. Se quiser estudar mais a fundo, vai lá no seu livro, na página 149 até a 158, vocês vão ter esse conteúdo, tá? Não esqueça de preencher sua lista de presença ainda hoje, quando você está assistindo a aula. Faça as atividades que eu proponho lá no seu mural e compartilhe os conteúdos com seus colegas para todo mundo entender, afinal, por que a gente assina esse contrato, meu Deus? Será que dá pra gente romper? Será que dá pra gente rasgar esse contrato? Será que dá pra gente viver sem sociedade? Essa é uma questão que eu vou deixar aí pra vocês. Vai colocando nos comentários o que você pensa. Depois eu vou pescando aqui e levo pros nossos encontros no Google Meet. Fechou, meus queridos? Então, em tom de continuidade, bons estudos e até a próxima. Tchau!